Tá Tem um lá cacuete. no Maracanã e não erra. Faro de artilheiro. Com faro de artilheiro. Tem o meio-campo e o artilheiro. Lédio Carmona é o artilheiro, é ele que empurra pra dentro sempre. E Luiz Carlos Júnior é o meio-campista que só organiza. Eu sabia. É isso aí, Ô, Luiz. Roger, você tirou a piada da minha boca, porque eu ia falar que o Lédio Carmona faria aquele gol de cabeça. Não faria, não. Não faria, não. Eu não cabeceava, não chutava, não fazia nada. Eu ia proteger meu óculos só a bola passar. Comentarista honesto. Cabeça no Ô, oftalmo, Roger, né? eu fiz 3 gols na minha carreira. 3 gols, cara. Quais foram os Costumo jogos? falar, e não é mentira. Um na praia, um no futsal e um no futebol de campo. Tá bom, pô. Porque Em todas- em Jogava todas as áreas do futebol, pô. modalidades de futebol. Agora, Então, eu a acho gente que eu não tava... faria mais nenhum. A gente iniciou aqui sem vocês porque o programa começou e o Luiz precisa dar aquela visitada básica dele antes de iniciar o trabalho no Troca. E a gente iniciou citando que o primeiro tempo foi muito ruim, que a gente assistiu aqui com vocês e principalmente com os comentários do Lédio, que ganhou um pouco de ânimo no segundo tempo, mas também abaixo tecnicamente para um clássico, né, Luiz, Lédio? Verdade, Roger. O primeiro tempo foi bem mais ou menos. Para você ter uma ideia, e eu acho que eu estou sendo legal com o bem mais ou menos. Para você ter uma ideia, toda transmissão tem edição de melhores momentos no intervalo de jogo. Vamos trazer agora os melhores momentos do primeiro tempo. A nossa edição de melhores momentos no primeiro tempo, com replays, teve pouco mais de 40 segundos. Então o primeiro tempo foi muito ruim. Eu acho que o segundo também, eu concordo com o Roger. O jogo abriu um pouco mais, mas eu não quero ser pessimista, eu não quero ficar ranheta, rabugento, mais do que eu já sou. Mas é difícil você ver um jogo bom atualmente no futebol carioca, cara. No futebol brasileiro em geral, mas no futebol carioca, então, os ruins parece que clássicos caem não estão todos sendo legais, por aqui. não, né? Muito ruins, muito travados, os jogos pobres tecnicamente, os times não conseguem transformar as partidas em qualquer mudança tática. Tá difícil de você fazer um comentário um pouco mais positivo, um pouco mais esperançoso sobre o que você vê em campo. Mas aí no reflexo, puxando isso para o futebol brasileiro, o Flamengo hoje é o 7º, o Vasco é o 8º. Pois é. Estão brigando por vaga na Libertadores. Por isso que eu vivo dizendo lá no Seleção Esporte TV do nosso amigo Marcelo Barreto. É muita vaga para pouco time de qualidade. Então, muita vaga para pouco time de qualidade. De 2 times que estão na Sim. ponta de cima da tabela. Esses Marcelo, caras aí realmente. são os caras que querem Libertadores no ano que vem. Marcelo, Rafa Exatamente. e Lédio, quando o Lédio cita, temos muito poucos jogos bons no Campeonato Carioca, entre os times cariocas e no Campeonato Brasileiro. Não seria mais obrigação do Flamengo proporcionar um jogo melhor tecnicamente? Porque o Vasco tem suas limitações. E o Flamengo, com um elenco recheado de bons jogadores, não consegue proporcionar. Caros, né, Roger? Hein? Caros. Bons e caros. Lógico. Seria, concordo. Eu acho que, mais uma vez, o Flamengo não fez uma partida intensa, que ele controlasse o jogo o tempo inteiro, pressionasse o Vasco o tempo inteiro. Melhorou nos 20 minutos finais. Aí sim o Flamengo exerceu uma pressão um pouco mais forte, criou as melhores chances, impediu o Vasco de sair nos contra-ataques. Mas foram 20 minutos, 20 minutos. Eu acho que o Flamengo hoje não fez um grande jogo, foi melhor que o Vasco, principalmente no segundo tempo, pelo que fez na reta final do segundo tempo. E no Fla-Flu venceu o jogo também, mas tenho certeza que também ficou devendo. Não foi um time que empolgasse o seu Contra o São torcedor em nenhum Paulo momento. ficou devendo. Contra o São Paulo, muito mais. E o Vasco é o que você disse, Roger. O Vasco é um time que se organizou com o Zé Ricardo, melhorou a sua parte defensiva, embora hoje eu acho que tenha marcado mal, principalmente pelos lados. Mas não tomou gol, né? Pelo lado do Ramon. Mas se você olhar o copo cheio, vamos tentar, eu tenho uma dificuldade sempre de olhar copo cheio. O Vasco jogou hoje seu terceiro clássico no retorno, não tomou gol nenhum. Venceu o Botafogo por 1-0, venceu o Fluminense por 1-0 e empatou com o Flamengo por 0-0. Agora, já que o Lédio gosta do lado do copo vazio, olhando o copo vazio, o Vasco também não faz gol. O Vasco não faz gol há 3 jogos. Há 3 jogos. Vitória sobre o Atlético Goianiense, gol contra. Empate contra o Curitiba, gol contra. E hoje foi Oxo, né? 0-0. Não apareceu ninguém para fazer o gol contra, então ficou por Diga, isso mesmo, Rafa. né? Eu ia falar sobre... É isso aí. E quase que tem um gol contra, hein, Barreto? Pega no Quase, peito, aquela bola que embora. bateu Quase que é gol e contra do não Juan. foi na Isso trave. é a verdade da semana, que era melhor tirar o Pará, porque o Vasco só faz gol contra. Para se precaver. Era Mas o melhor Pará não só ter o faz Pará contra em o campo. Isso é Fluminense. uma maldade, né? Que maldade, Uma hein? maldade. Que maldade. Mas o Pará só faz contra o Fluminense. Contra o Vasco ele não Quase faz. saiu contra no desvio, mas o Pará foi não no tem a ver Juan. com isso. Não, Foi não Juan. pelo Santos ele fez contra o Flamengo. Verdade. Era um Gente, jogo não é Santos e contra, Flamengo, não. ele fez um gol contra na É a Vila a favor favor do nesse Flamengo. caso. Eu ia falar sobre a Agora, relação você- entre Perdão. bom e caro. Os jogadores do Flamengo são mais caros do que bons. A equação não fecha de maneira tão perfeita assim. Diego é bom?
Mas o que eu Everton quero dizer Ribeiro é o seguinte, é bom. Esse é você seu consegue, foi um... É que você é bom, consegue é colocar. Eu digo, é bom. Para nossa realidade, sim. O que eu quero dizer é o Everton é seguinte, você não tem uma distância entre a folha do Flamengo e a folha do Vasco, ela não se reflete na distância real entre os jogadores do Flamengo e os jogadores do Vasco. Eu acho que reflete sim. E aí, a partir Eu acho disso, que pode não os trabalhos refletir no aproximam que o mais Flamengo ainda. apresenta e Então, no que o Vasco apresenta. a questão do planejamento, a questão de troca de comando no meio do campeonato, tudo isso aproxima ainda mais os trabalhos. Mas eu não acho que a distância seja real. Um time gasta 3 vezes mais dinheiro que o outro na temporada. Não tem um time 3 vezes melhor. Não é uma ciência exata, né? Não Mas é uma eu já matemática. falei isso mas... com vocês no Seleção Sport TV. Não tem jogador disponível para isso. Sim. Jogador que os clubes brasileiros possam contratar. Na Europa, quando a gente fala da espanholização, fala de Real Madrid e Barcelona, estão os clubes mais ricos do mundo que contratam os melhores jogadores do mundo. Então você nivela lá por cima. É o melhor do melhor. Então, se um cara vai contratar mais jogadores entre os melhores do mundo, ele vai fazer um time melhor do que o outro. Né? Você pega... os times europeus têm os melhores laterais do mundo, os melhores zagueiros do mundo. Não é só o cara que vai fazer o gol. Sim. Eles Mas montam um time. Barreto, agora, no Brasil... No que o Flamengo hoje tem de caixa e pode gastar, Não ele consegue. pode ter o melhor time do Brasil. Não consegue. Por Mas quê? a distância não consegue. a distância não é montada Porque na a distância individualidade. aqui não te garante. A Ela distância não não te vai- garante. O que o Flamengo precisaria, o que o Palmeiras, que é o time que tem Corinthians. dinheiro, precisaria. O Corinthians não tem mais dinheiro porque usa tudo para pagar o estádio, para não pagar o estádio. Né? O que esses times precisam é montar um elenco inteligente. Um elenco com jogadores que se complementem. E aí não é uma ciência muito exata, né, Roger? Lógico. E você já É o que a gente viveu tá isso, falando, você É o sabe. que a gente tá Mas falando. a partir disso, é como se no futebol brasileiro, se a distância individual nunca vai ser essa, dos melhores estarem Não com tem. você, ou você acredita no outro caminho, no trabalho, na sequência, planejamento, ou você não vai criar essa distância. Porque a individualidade não está 3 vezes acima do outro time que gasta menos. Porque ainda tem o custo Brasil nisso aí. O jogador, para vir para o Brasil, para jogar nos clubes brasileiros, ele custa mais caro. O jogador brasileiro, tem 6 ele é mais estrangeiros no elenco, barato para um clube europeu do que é para um clube brasileiro. Sim. Porque você tem que convencer o cara a voltar ao Brasil. O Flamengo, quando vai buscar o Everton Ribeiro, ele manda uma embaixada para o Oriente Médio. O Rodrigo Caetano fica morando lá. Ele acampa, eu fiquei imaginando uma tenda de beduíno, assim, no deserto, né? E ele lá, acampado, né? Esperando, Tá empolgado nosso Barreto hoje, hein? Ribeiro. É assim que você tá, não estou debochando do Rodrigo com isso, não, tá? Estou dizendo que assim, é isso que você precisa, que um brasileiro precisa fazer para buscar o cara. Mas eu ainda continuo achando que o Flamengo deveria jogar mais bola do que joga, do que apresenta, independentemente do que Roger. a gente tem discutido aqui. Vai, Lédio. Por eu achar isso também, eu vou concordar com o Rafa. Eu acho que os elencos do Palmeiras e do Flamengo provam exatamente isso. Quando o Palmeiras foi coletivo, com o elenco bom que ele tinha, Ano passado? ele brilhou ano passado. Quando ele resolveu ser mais individual, menos coletivo, com todos os problemas que ele teve, ele não conseguiu. E o Flamengo tem um grande elenco, mas ele não consegue ser coletivo. E aí, é o que o Rafa repete sempre, ele tem uma certa razão. O coletivo está levando vantagem sobre o individual, porque a gente não tem jogadores, tem jogadores bons, mas não são tão jogadores que vão fazer tanta diferença como fazem no futebol europeu, no Barcelona, no Real Madrid, nos clubes ingleses. Então aqui você tem que olhar mais para o coletivo, por mais que o seu elenco seja recheado. Então o elenco do Flamengo principalmente o elenco mostra do Flamengo, isso. agora, o Barreto Não levantou... é que não seja bom, ele é bom, mas Barreto o coletivo levantou- não é bom. O Barreto levantou uma tese antes da tenda de Beduíno. O Barreto levantou uma tese que me deu a sensação, não sei se o Barreto quis afirmar isso, que a montagem do elenco do Flamengo não foi bem feita. O Flamengo tem 6 estrangeiros. Tem Dario Conca, por exemplo, que não joga. Acho que tem defeitos, Luiz. Acho que tem defeitos. Tem defeito. Mas eu não quero só criticar a montagem de elenco do Flamengo, não. O que eu estou querendo dizer é que é difícil aplicar lógico que é esse difícil. dinheiro que alguns clubes brasileiros estão conseguindo. Ele não te garante uma supremacia sobre os outros, como garante o dinheiro de um clube europeu. Barreto, você diria que gasta muito e gasta mal? Não, Gasta Luiz, dentro do possível, gasta porque dentro não tem do os que dá, possíveis, é né? isso. É que os Se jogadores... não tem, não gasta. Fica com o que Porque tem. não tem, mas a pressão Os pede para jogadores ter, né, que estão à Barreto? disposição, eles não te dão a diferença Tem dedinho aqui, hein? que um clube europeu consegue.